Olá, meu nome é Ticiane Darim, eu sou professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais e hoje eu estou aqui para apresentar rapidinho para vocês o que é a Célula de Design e Multimídia. Bom, a célula, ela começou em 2012, ela foi iniciada por mim e pelo professor Eduardo Novaes. O nosso objetivo era que os alunos que viessem ficar com a gente lá na célula, eles pudessem estudar e praticar aspectos do design de produtos multimídia que eram estudados principalmente na disciplina de interação humano-computador, mas também na disciplina de design de interface e em outras disciplinas que depois foram sendo agregadas nos conhecimentos que a gente trabalha na célula. Atualmente, a gente conta também com a participação da professora Georgia Cruz, colaborando com as nossas pesquisas. Dentre os bolsistas e os voluntários, contando desde 2012 até agora, mais de 30 alunos já passaram pela célula. Nós temos pessoas da célula que já fizeram mestrado no Brasil, no exterior. Nós também temos pessoas que passaram pela célula e trabalham hoje em grandes empresas de design, de desenvolvimento, até de audiovisual, tanto no Ceará quanto em outros estados. E nós também somos responsáveis pelo cuidado e pelo uso do laboratório de usabilidade do nosso curso de Sistemas e Mídias Digitais e pela disponibilização de recursos digitais relacionados a essa área de interação humano-computador. Bom, a célula trabalha principalmente com 3 áreas: design de interface, design de interação, a parte também de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário, tanto aplicados ao design quanto à avaliação de interfaces, e também a parte de experiência do jogador. A gente trabalha esses 3 temas, basicamente, em 4 tipos de atividades ou projetos diferentes. A gente tem projetos relacionados à iniciação à docência e extensão. A gente tem também competições de design e de avaliação que a gente participa, feitas por congressos e organizações nacionais. A gente também tem projetos relacionados à iniciação à pesquisa para aqueles alunos que têm desejo em seguir a carreira acadêmica. E também nós temos a parte de organização de eventos e de incentivar os alunos a participar também de eventos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas áreas então. Bom, sobre as competições, né? A gente já participou de algumas competições e a gente já ganhou alguns prêmios também, né? 4 competições aqui para vocês verem as últimas que a gente participou e teve o prazer de compartilhar com os nossos alunos de uma solução ser projetada por eles, avaliada por eles, né, sob a orientação dos professores da célula, e receber um prêmio, né, de melhor design, de melhor avaliação. Então, é uma experiência muito bacana. Ultimamente, a gente não tem feito isso, a última que a gente fez foi em 2019, mas nós pretendemos continuar. Nós temos também a participação e a organização de eventos. Em 2019, nós organizamos o ePlay, um workshop interdisciplinar, que visou reunir comunidades de desenvolvimento de jogos digitais e de interação humano-computador, né? Eu organizei dentro do Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. E esse ano, eu, juntamente com os alunos da célula me ajudando como monitores e outros professores no Brasil, estamos organizando o Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais desse ano, o IHC 2021. Essa também é uma ótima oportunidade para os alunos participarem dos congressos. Os alunos que vão para um congresso desse tipo e têm interesse na área, em alguma dessas áreas que eu falei, eles voltam com a visão completamente transformada do que eles querem fazer, do que eles podem fazer, das possibilidades que eles têm de trabalho, de pesquisa, de inovação. Então, principalmente os alunos que trabalham com a parte de projetos relacionados à iniciação à docência, iniciação à pesquisa, eles sempre participam desse tipo de congresso. Nós sempre temos essa oportunidade. O laboratório de usabilidade, né, a célula organiza o laboratório de usabilidade do SMD. Os nossos bolsistas, eles são treinados para executar testes de usabilidade, de experiência do usuário. Lá também acontecem atividades práticas de várias disciplinas do SMD com o nosso apoio, como disciplinas de interação humano-computador, as práticas de projeto integrado, práticas de design emocional, de teoria crítica do design. Além disso, o laboratório também é utilizado pelos bolsistas para as atividades de design e de avaliação relacionadas aos projetos em que eles trabalham, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais agora alguns desses nossos projetos.
Bom, eu vou começar com o exemplo de um resultado de um projeto de iniciação à docência e de monitoria de uma disciplina de IHC, que resultou em um jogo de cartas para o ensino de IHC. O nome do nosso jogo era Desafio de Design Google. Ele é um jogo físico, um jogo de cartas. Nós trabalhamos 2 anos no design e na avaliação e melhoria desse jogo. Aqui vocês podem ver o exemplo de uma das cartas, o nosso tabuleiro de jogo e um dos cartões de personas, que é uma das mecânicas que a gente criou para que a pessoa possa aprender conceitos do projeto de IHC enquanto joga e enquanto toma decisões ali relacionadas a como que ela vai montar um produto para atender às necessidades e requisitos que estão sendo colocados ali dentro do jogo. Esse projeto rendeu 2 publicações, né, para os nossos bolsistas, no simpósio sobre fatores humanos, em que a gente falou da parte do ensino de IHC, e também no SP Games, em que a gente falou da parte do game design, né? Bom, a gente também trabalha, como eu falei para vocês, com experiência do jogador. Tivemos um projeto recente relacionado com a avaliação da Player Experience, né? Então, esse é exemplo de um outro projeto que começou como uma iniciação à docência, como uma monitoria da disciplina de IHC, e se tornou o TCC de um dos alunos que, inclusive, agora está no mestrado, né? Então, aqui, só resumindo para vocês, a gente catalogou um conjunto de instrumentos para avaliação da experiência do jogador. A gente identificou 58 instrumentos para esse tipo de avaliação, 70 componentes da Player Experience que podem ser avaliados. Vocês veem alguns deles aí nessa nuvem de tags, né? Fizemos uma análise quantitativa, discutimos os aspectos culturais na avaliação e dispusemos um catálogo virtual e um catálogo físico desses instrumentos, e o catálogo físico se encontra lá no laboratório de usabilidade. Também rendeu 2 publicações, uma num simpósio e outra num periódico, né, sobre esse trabalho. Nós também tivemos um trabalho mais relacionado à experiência do usuário, a parte mais teórica e uma parte relacionada também à prática da experiência do usuário, né? Também esses 2 alunos que participaram desse projeto estão no mestrado atualmente. Bom, esse projeto era para estudar a definição e a avaliação de experiência do usuário, né? Então, a gente fez um catálogo também de instrumentos de avaliação da experiência do usuário e catalogou e fez uma análise de 116 instrumentos de avaliação da experiência do usuário. Também criamos um catálogo físico e virtual. O físico está lá no laboratório de usabilidade para consulta dos alunos e para ser utilizado durante as práticas das disciplinas e durante avaliações feitas no contexto dos projetos. E também nós fizemos uma pesquisa mais teórica, em que nós analisamos 14 definições diferentes de experiência do usuário. Você sabia que a experiência do usuário tem tantas definições diferentes? Na célula você vai aprender esse tipo de coisa. Mas nós fizemos essa análise e analisamos como é que os profissionais, os estudantes e os acadêmicos brasileiros entendem experiência do usuário. Nós tiramos muitas conclusões bacanas sobre isso. Por exemplo, no Brasil, é a academia, ao invés da indústria, como nos outros países, que considera que a UX deve ser abordada de maneira qualitativa. Nós não identificamos nenhum tipo de diferença quanto ao gênero na forma de compreender e de aplicar a experiência do usuário, assim como outros estudos realizados em outros países. E nós descobrimos que os brasileiros discordam que a experiência do usuário é igual a apego emocional. E também que os brasileiros discordam que a UX é melhor compreendida dentro do contexto do marketing. Olha só. Então, várias descobertas bacanas que a gente faz. Isso aqui são só algumas, né? Só um resuminho de alguns pontos. Mas várias descobertas bacanas que a gente pode fazer e que vão impactar a prática e vão impactar o dia a dia de um profissional que quer trabalhar com esse assunto. Essa aqui também rendeu várias publicações, né, para esses alunos. Isso é muito legal porque quando você tem interesse em futuramente fazer uma pós-graduação, você precisa de publicações. Então, é por isso que a gente geralmente tem publicações relacionadas a cada um dos projetos que a gente faz, né? Aqui é um exemplo de uma das nossas competições, né, que a gente ganhou prêmio. Então, que é outra das atividades da célula. Essa daqui é uma competição de avaliação e ela foi de 2016. Nessa competição aqui, os alunos fizeram uma avaliação, né? O tema que foi proposto era uma avaliação de IHC em aplicativos de mobilidade urbana. Nós escolhemos o Bicicletar e o Meu Ônibus, que talvez
vocês conhecem, e fizemos uma avaliação de usabilidade e de experiência do usuário desses aplicativos. Foi uma avaliação bastante abrangente, né? Nós tivemos uma equipe relativamente grande de alunos trabalhando nesse projeto. Foi muito bacana, inclusive, porque esses alunos tiveram a oportunidade de ter uma vivência na prática da avaliação de HC em contexto real, né? Então, eles fizeram a identificação e definição do problema, planejaram, conduziram toda a avaliação sob minha orientação e aplicaram métodos e técnicas que a gente foi discutindo e depois analisaram os dados, né? Apresentaram no Congresso Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, que é o IHC, em 2016 e tiraram o segundo lugar. E eles tiveram também aqui uma quantidade, essa pesquisa rendeu TCC e publicação para todos os alunos, porque foram muitos resultados e foram bastante ricos também. Outro exemplo de competição aqui é a de 2019, que é a mais recente que a gente participou, e é a competição de design aqui, não é de avaliação, né, que foi o Clube do Resgate. O Clube do Resgate, ele era uma proposta de jogo para atender ao objetivo de educar sobre a posse responsável de animais e incentivar a adoção de animais. Foi feita uma pesquisa de contexto para um aprofundamento, né, sobre o problema com mais de 500 participantes, então isso aqui já é uma coisa que entra no contexto da pesquisa com o usuário, né, UX Research, para quem conhece o termo. Foi feita a idealização e o detalhamento da ideia, eles criaram um conceito e desenvolveram um protótipo interativo de um jogo móvel baseado em localização para atender a esse objetivo, né? Fizeram uma avaliação da proposta final com 10 usuários, né? Então foi um processo completo de design aqui. E eles ganharam 2 prêmios, o primeiro lugar no People's Choice Award, né? Que era a escolha pelo público, e o terceiro lugar na premiação geral pela banca. Aqui são algumas telas para vocês terem uma noção aqui do Clube do Resgate. Não dá para eu mostrar para vocês o protótipo interativo, mas era um jogo bastante divertido e bastante educativo também. Também rendeu publicação, mas veja, esses são apenas alguns dos exemplos. Tem muito mais coisa que a Célula já fez, tem muita coisa atualmente rolando na Célula, certo? A gente sempre tem bolsas, anúncio de bolsas, a gente sempre tem alunos voluntários que se chegam ainda mais verdinhos, ainda mesmo sem bolsa, e começam a se ambientar nos projetos, né? Atualmente nós temos uma grande quantidade de voluntários trabalhando, inclusive, nos projetos da Célula. E o objetivo é que essas pessoas vão amadurecendo, ganhando conhecimento, para que nas próximas vezes que a gente tiver disponibilidade de bolsa, né, elas tenham ali mais conhecimento para poder participar de uma forma mais ativa e até para decidir se querem ir para a carreira acadêmica ou se querem ir para parte de trabalhar em empresas. Nós temos todos os tipos de direcionamentos e, na maioria das vezes, esses projetos também viram o trabalho de conclusão de curso dos nossos alunos, né? Então, conheça a Célula. Se você tem interesse, conta pra gente sobre as suas habilidades, sobre os seus interesses. Quem sabe a gente pode trabalhar juntos, né? Aqui tá o e-mail que você pode entrar em contato, certo? Na Célula o trabalho é grande, certo? Bastante coisa para fazer. O pessoal é bastante engajado, mas olha, o aprendizado, o crescimento e os laços criados ali com os colegas, uma convivência bastante próxima, fazem valer muito a pena. Eu sou suspeita para falar, mas pode perguntar para quem já passou por lá. A Célula é uma experiência única e eu espero encontrar alguns de vocês também por lá. Tchau, tchau!